Fala, Zé. Não, é que no meio da discussão, né, quando foi comparado o Jô com o Pedro, se você colocar o Jô no Flamengo, ele vai fazer gols. Mesmo jogando mesmo, eu acho ainda que o Jô ainda precisa pegar um pouquinho mais de ritmo de jogo, porque o time do Corinthians não ajuda, mas se você colocar o Jô no Flamengo, todo jogo ele vai fazer gols, porque todo jogo o time do Flamengo dá possibilidades para o centroavante chegar na cara do gol 2 ou 3 vezes. A facilidade que E o essa Pedro equipe faria gols tem do Corinthians? Como? Não, O Pedro eu acho faria que gols do não. Corinthians? Também não. Eu acho que não, porque o centroavante Ele do ia morrer Corinthians de hoje fome não no Corinthians, o Pedro? pega na bola. O centroavante A bola do não Corinthians hoje chega. não pega na É. bola. A bola não Sim. chega nunca. Você pode colocar O Corinthians tem dois bons centroavantes, né, Zé? Você pode colocar o Ibrahimovic ali na frente que a bola não vai chegar. É capaz de ele brigar com todo mundo porque a bola não chega. É difícil. É difícil. Mas eu acho que assim, eu acho que o Domi tem a possibilidade, vislumbrando aí essa dupla de ataque, né? Um completa o outro. É impressionante como o Flamengo tem a possibilidade de mexer e de colocar características diferentes dentro dos 90 minutos. Né? Se o treinador souber realmente mexer essas peças, ele vai causar um estrago enorme no futebol brasileiro, de novo, como o Jorge Jesus causou o ano passado. Precisa ver se ele vai conseguir fazer, né? Se ele vai conseguir acelerar esse processo como o Jorge Jesus acelerou. Nós podemos aí estar diante de um Flamengo que no pós-jogo contra o Palmeiras encontrou aquilo que estava faltando, aquela motivação e aquela confiança que estava faltando, né? Aquele desafio. Primeiro foram as palavras do treinador do Independente Del Valle pós-derrota. Não, nós somos como time, nós somos superiores, mas muito superiores. Tomou de 4. Né? Agora, depois do jogo contra o Palmeiras, tudo aquilo que aconteceu, todo mundo achando que o Palmeiras jogar contra os meninos, a diferença é muito grande. O Flamengo foi lá, jogou de igual para igual e quase saiu com a vitória. E saiu de lá confiante, saiu de lá com uma coisa que nós não estávamos encontrando no Flamengo, né? Que é essa confiança e esse ambiente que o ano passado nós estávamos vendo no Jorge Jesus. Agora, precisa ver se o Domi vai ter habilidade suficiente para aproveitar esse momento e levar adiante, né? Passar para manter aí essa confiança, essa regularidade até o final do campeonato. Zé, essa provocação... Eu só acho um detalhe. Tô falando muito sobre dupla. E o Bruno Henrique? Não, eu falei, Birner, eu falei sobre as possibilidades de mudanças dentro de 90 minutos. Ele pode alternar o sistema de jogo de diversas formas para justamente dificultar para os adversários. Um dos problemas que o Jorge Jesus estava enfrentando antes de ir embora é porque o que ele estava fazendo, ele já tinha feito o ano passado. Então, os times adversários já sabiam mais ou menos o que iriam enfrentar. Né? Nós vimos isso contra o Fluminense. Mesmo o Fluminense com todas as dificuldades, o Fluminense conseguiu fazer frente ao Flamengo. É lógico que é começo de campeonato, tinha problemas físicos e tal, mas já se sabia mais ou menos aonde o Jorge Jesus e como o Jorge Jesus iria caminhar com essa equipe. Com o Domi, pela característica, pela forma como ele enxerga o jogo, pelas mudanças, por aquilo que ele faz, né, eu acho que existe a possibilidade de ele ajudar o Flamengo nisso, porque ninguém sabe como vai enfrentá-lo. Né? Como eu falei, eu volto a frisar, se ele conseguir encaixar a sua forma de pensar o futebol. Né? Porque você pode jogar com o Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, de repente o Bruno Henrique não tem um espaço para jogar, porque o Bruno Henrique é um ótimo jogador quando ele tem campo. Você viu aí, nós vimos no jogo contra o Independente Del Valle, ele tinha a possibilidade de dar 50 metros de campo para ele, ninguém pega. É uma velocidade com a bola nos pés e um arranque que ninguém pega. É difícil de você encontrar hoje um sistema de jogo que dê essa possibilidade do Bruno Henrique correr no espaço vazio, apostar corrida com o zagueiro, e alguém não vai pegar. O Bruno Henrique vai chegar sempre na frente e vai decidir. Agora, quando jogar contra times fechados, teoricamente, os times que vão se defender contra o Flamengo, seria interessante você colocar 2 centroavantes, você tem a mobilidade do Gabigol, você tem o posicionamento do Pedro ali que prende 2 zagueiros, então vai ter uma mobilidade maior para encontrar os espaços pelos lados, ou seja, o Flamengo tem essa variação, diferentemente de outras equipes. Mas só que o Flamengo tem essas variações com bons jogadores, com jogadores de qualidade.
Porque se você errar contra o Gabigol, ele vai matar o jogo. Se você errar contra o Pedro, ele vai matar o jogo. Então, isso acho que o Flamengo tem, que o Domi pode aproveitar. E o que estava faltando, eu acho que era esse poder, essa confiança, esse ambiente, esse clima que se encontrou após o jogo contra o Palmeiras. O Flamengo saiu fortalecido depois do jogo contra o Palmeiras por tudo aquilo que aconteceu e por tudo aquilo que essa garotada mostrou. Então, vamos ver daqui para frente o que o Domi como ele vai administrar esse ambiente. E o Pedro meteu gol nos 2 jogos, né? Aliás, o gol do empate ali do Flamengo foi do Pedro. O Brenner queria falar alguma coisa aí.